Olá, meu querido irmão, tudo bem com você? Se não está, vai ficar, porque hoje, no dia 21 de setembro de 2024, nós vamos destruir dois enganos do perfeccionismo que está sendo pregado no tempo do fim. Esse perfeccionismo começou a ser pregado pelos fariseus na época de Jesus, por isso que você vai ver vários textos do Novo Testamento combatendo o perfeccionismo, o legalismo, salvação pelas obras. Romanos 3,28 deixa bem claro para nós que a salvação é só pela fé, sem as obras da lei, independente das obras da lei, ok? Mas existe um grupo pregando ainda hoje que a salvação é pelas obras, mas de uma maneira disfarçada. Porque lá em 1888, no início da Igreja Adventista, quando a maioria dos adventistas, incluindo a liderança, acreditava que a salvação era pelas obras, isso mesmo, infelizmente tinha esse erro lá no início da igreja, esse erro foi combatido por Ellen White e por dois pregadores, Jones e Wagner. Eles receberam de Deus instrução para entender esse assunto e pregar esse assunto. Eles combateram então o perfeccionismo lá nos dias deles, mas aí Satanás repaginou, reformulou esse engano e trouxe ele para o tempo do fim. Aqui no Brasil, quem está pregando isso é o IAG, é o grupo mais forte que prega isso aqui no Brasil, né? Existem várias pessoas, vários grupos no mundo que estão pregando errado a mensagem de salvação. Eles se intitulam adventistas, mas eu vou provar para vocês hoje que eles são dissidentes da verdade adventista, eles não são ministério de apoio, como eles falam. Eu vou provar para você isso, porque eu vou desmascarar dois enganos deles a respeito da mensagem de justificação pela fé que eles dizem pregar, que é a mesma de 1888. Eu vou provar para você nesse vídeo que a mensagem deles não tem nada a ver com a mensagem de Jones e Wagner, ok? Vamos aos textos. Para quebrarmos a base do engano perfeccionista, nós vamos nos textos base que eles usam, né? Que são esses dois aqui, ó. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. E o outro é esse aqui. A única definição de pecado encontrada na Bíblia é: o pecado é a transgressão da lei, que está em Primeiros Escritos, volume 1, página 321. Então, eles usam esses dois textos aqui como base da heresia deles. Eu acredito nesses textos, eles são totalmente verdadeiros, né? Mas eles estão fazendo igual Satanás, que pegou as escrituras para tentar Jesus no deserto. Eu vou provar que eles estão fazendo isso com esses dois textos, e quebrando essa base deles, nós vamos então quebrar toda a estrutura de engano que eles montaram, né? Eles começam então com esses dois textos, depois eles afirmam isso aqui, ó. O IAG prega que pecado é só transgressão da lei. Mas tem um detalhe. Precisamos entender que imperfeição de caráter é pecado. Egoísmo é pecado. Mentir é pecado. Matar, roubar, adulterar é pecado. Por quê? Porque tudo isso é transgressão da lei. Entendeu? Então, a gente agora precisa ampliar o leque. Tem só essa definição de pecado, que é a transgressão da lei? Tem. Mas a transgressão da lei é um resumo. É um resumo. Entendeu? Mas você não pode ficar só com resumo, porque senão você não vai entender. É igual, por exemplo, tem um resumo da lei no Novo Testamento? Tem. O que os evangélicos fazem? Só quer ficar com resumo. Aí eles vão para a heresia. Não guarda o sábado. Os católicos adoram imagem e escultura. Por quê? Porque ficou só no resumo. Então o IAG quer que você fique também só nesse resuminho aqui, ó. Entendeu? Satanás quer que você fique só nesse pensamento aqui, ó. Que o pecado é só a transgressão da lei. Mas não é só isso literalmente, porque o leque é aberto, porque ali é só um resumo, entendeu? A imperfeição de caráter também é pecado. Bom, entendido isso, nós vamos para o segundo argumento que o IAG usa para a sua doutrina de perfeccionismo. O IAG também prega que nascemos sem pecado. Mas, tem o detalhezinho, né? Mas os filhos
herdam geralmente os traços peculiares de caráter dos pais, mas vossos traços de caráter herdados e cultivados. Então não tem só caráter cultivado, como eles dizem, né? Porque uma vez eu fui argumentar com uma pessoa que é IAG e ele falou para mim, não, mas o caráter ele é formado, a gente não nasce com ele. Mas de acordo com esses dois textos aqui, a gente nasce com caráter sim. Né? A gente tem o caráter cultivado e tem o caráter herdado. Então tem dois tipos de caráter. Tem aquele que a gente nasce com ele e aquele que a gente adquire. Ok? Ficou claro até agora? Ok, vamos seguir. Então, mas não se herda caráter perfeito e nobre. Opa! Agora complicou para eles. Porque eles poderiam dizer assim, né? Esse caráter que a gente herdou é um caráter bom ou nulo. Mas aqui está dizendo que não, que a gente não herda caráter perfeito e nobre. Esse caráter perfeito e nobre, ele é ganho. Entendeu? Agora complicou para eles, hein? Mas ainda vai complicar um pouquinho mais, ó. Agora tem um adendo meu aqui. Isso aqui é meu, não é inspirado, tá? É uma conclusão minha que eu cheguei. Os filhos herdam caráter imperfeito, ou seja, pecado. Por isso, né? Então eu fiz uma afirmação que os filhos herdam caráter imperfeito. Por quê? Porque, de acordo com os textos aqui em cima, ó, não tem nenhum texto aqui que fala que eles herdam coisas boas de caráter, né? A gente só tá vendo aqui que herdou coisa ruim, ó. Porque não pode herdar um caráter perfeito. E se herda traços de caráter, se herda traços peculiares dos pais, então só pode ser coisas ruins. Foi isso que eu interpretei. Vamos ver se está certo, né? Vamos ver se está certa a interpretação. O pecado é... O quê? O pecado é a herança dos filhos. O pecado os separou de Deus. Então, esse texto aqui já destrói completamente a base do IAG e de todos que pregam igual eles. Porque eles dizem que a gente nasce sem pecado. E eu provei aqui com os textos que a gente nasce com um caráter imperfeito, né? A gente nasce com um caráter imperfeito e que essa imperfeição de caráter já é uma transgressão da lei e é um pecado. Então a gente nasce com o pecado, a gente herda o pecado dos pais, porque damos um caráter defeituoso, imperfeito. E isso já é pecado, ok? Então, a Ellen White agora deixa mais claro ainda, porque ela interpretou como eu. Né? Então, a Ellen White interpretou como Pablo. O pecado é a herança dos filhos. Não é só o caráter imperfeito que é herança, que é herdado. É herdado também o quê? O pecado. Então, ela já foi mais direta do que eu, né? Ela já foi mais além. Agora, olha só esse texto, hein? Os defeitos de caráter que vos são inerentes. O que é inerente? Vocês sabem o que é inerente? Olha só esse texto. Os defeitos de caráter vos são inerentes. Você sabe o que é inerentes? Quando você vai lá no dicionário, você vê que inerente é algo do ser. Não é algo que você adquire na vida, é algo que é seu, faz parte de você. É igual, por exemplo, o seu DNA. Não existe ninguém sem DNA. Não existe ninguém sem cérebro. Então você precisa ter cérebro para ser uma pessoa, para ser um ser. Então os defeitos de caráter que vos são inerentes a isso. Então esses defeitos de caráter que é pecado, eles fazem parte de você, desde a concepção. Entendeu? E nós vamos agora no último texto. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito. E isso não tem o homem para dar. Gente, olha só que interessante. A própria palavra foi se interpretando, né? Então aqui ela disse que o caráter tem defeitos inerentes, que é do ser, e aqui ela fala que a gente não tem caráter perfeito. Não é que a gente adquire ou não, a gente não tem. A essência é ruim, entendeu?
no nosso caráter, nós temos coisas que é ruim desde o nascimento. É isso então que esses textos todos aqui estão deixando bem claro para a gente. Agora a gente vai ver que Jones e Waggoner, que começaram a entender, começaram a pregar essa mensagem em 1888, que Ellen White disse que eles tinham a verdade sobre esse assunto, que estava pregando certo. Olha só o que eles falam. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver Waggoner. Aqui, ó. Através não de nossa própria culpa, mas pela desobediência de um homem, através do pecado de nosso primeiro pai, Adão, todos nascemos pecadores. Gente, será que o IAG não leu isso aqui? Eles faltaram essa aula aqui. Não leram isso, né? Impressionante, está tão claro. Está muito claro, né? Que Waggoner pensava igual o Pablo, igual a Ellen White. Agora vamos ler outro texto de Waggoner. Justamente como por intermédio do nosso nascimento natural, o que aconteceu? Herdamos pecado e fraqueza. Assim, pelo novo nascimento, herdamos justiça e força. Gente, eles faltaram essa aula também, o IAG. Impressionante, né? Agora, nós vamos no último texto aqui que o IAG precisa ler. Todos os homens são pecadores por natureza. Waggoner, 1893. Impressionante, hein? E como que o IAG está pregando por aí que eles têm a mesma pregação de Waggoner e que a gente nasce sem pecado quando a gente nasce, né? E só é pecador depois do primeiro pecado. É absurdo, mas é isso que eles dizem. Eu quero concluir esse estudo falando para você da importância dessa mensagem. Essa é a terceira mensagem angélica. Essa é a mensagem que teria feito Jesus voltar em 1888. Por isso que Satanás não quer que você compreenda. Essa é a mensagem da salvação. É a justificação pela fé. Essa mensagem, ela deixa claro que é através de Cristo, que é através da fé. Não é através da lei que você é salvo. Romanos 8, 3 diz que o que era impossível à lei, Cristo fez possível por você. É isso que você precisa entender. Que existe uma graça, que existe uma salvação. E Satanás vem tirando essa salvação das pessoas, desde a época de Jesus. Ele quer que as pessoas foquem na lei. Por isso que os fariseus criaram mais de 490 leis para seguir a lei dos 10 mandamentos. Porque eles focavam na obediência da lei e não em Cristo. Entendeu? Esse é o problema. Satanás quer que você foque naquilo que é impossível. Ele não quer que você aceite, entenda e viva Cristo. Então ele fica desfocando para você a salvação. Você precisa entender quem é Jesus. Ele é a palavra. Ele é a graça. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Você é cego, né? O que é a cegueira? Você é pecador. Você nasceu cego. Você nasceu pecador. Romanos 5,19. Por consequência do pecado de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Entendeu? Então você nasceu cego. Aí você nega a cegueira. Você fala assim, não nasci cego, eu nasci vendo. Pronto, você não vai querer mais o óculos de Deus. Você não vai querer a visão de Jesus. Você vai querer continuar vendo. Aí você passou um tempinho cego, mas agora você fez uma cirurgia, opa, estou enxergando de novo. Isso não é salvação. Entendeu? Salvação é o seguinte, você nasceu cego. Você está lá sem condição nenhuma de andar, de fazer as coisas, de se salvar, de chegar na Nova Jerusalém. Você está num labirinto. E está cego ainda, como é que você vai chegar? Aí Cristo vem e pega a sua mão. Aí ele fala assim, ó, agora pula. Aí você pula. Tem um buraco na frente. Desvia para a direita. Aí você sai para a direita. Agora para a esquerda. Entendeu? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a palavra. Por isso que Paulo falou assim, em Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, de todo aquele que obedece. O que está acontecendo com a igreja adventista? Ela rejeita a palavra. Ela rejeita o profeta, igual o povo de Israel. Qual que era o problema do povo de Israel? O povo de Israel queria só Moisés, queria só a lei dos 10 mandamentos. Isso era impossível, mas eles fizeram as regrinhas, né? Fizeram a ética deles, fizeram as panelinhas, fizeram
tudo ali para fingir que era santo. Então eles tinham um ar de santidade. Falava de um jeito sério, né? Se vestia. Então eles foram criando umas regrinhas que deixou eles assim, ó, engessados. Eles não tinham a verdade. Eles não tinham Cristo, eles não tinham amor. Porque o amor só vem, a lei só vem, as qualidades de Deus só vêm pra gente através de Cristo, da verdade. Então você precisa entender que você é cego. Aí você vai agarrar na mão de Jesus e não vai soltar. Quantas pessoas que eu tô vendo do IAG aí que não tá seguindo a palavra? Por quê? Porque quer seguir a lei. Quer seguir algo impossível. Você precisa entender que a fé em Jesus, ela é o Jesus revelado através do Espírito Santo profeta. Então, é você obedecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento e os escritos de Ellen White. Desde 1844, Jesus está lá do lugar santíssimo assim, ó, esperando uma ação sua, da igreja. Os anjos, eles estão como estavam ali quando Jesus estava sendo morto na cruz, né? Eles ficaram querendo entrar ali e agir, mas não podia. Então eles estão lá assim, ó, esperando. Vai, Pablo, prega! Os outros mundos estão olhando pra gente é espetáculo para as pessoas e para os anjos, né? Para os outros mundos. E eles estão lá torcendo, olhando. Vai, prega, Pablo, isso mesmo. Entenda. Aí ele está aí na sua casa falando assim, entenda. O Espírito Santo, os anjos, está todo mundo torcendo, querendo que você entenda. Que a salvação é coisa simples. A graça é muito simples. Até uma criança pode entender. É Jesus. Não é a lei. Romanos 3, verso 28. Justificado somente pela fé, independentemente das obras da lei. Então eu preciso aceitar tudo que Jesus mandou eu fazer. Aí ele falou bem assim, ó, você vai morar aqui, você vai comer assim, aí você vai fazendo. Não é mais a sua vontade. Você está fazendo a vontade de Cristo. Então quando o Pai olhar para você no dia do juízo, ele não vai ver você. Ele vai ver Cristo. Porque ele vai levar em consideração só o que está no seu consciente, na sua decisão, na sua razão. Então não importa se você não conhece tudo, não importa se você peca na ignorância, não importa se você peca no inconsciente. Você não quer pensar coisas erradas, mas você está ali no sábado e vem pensamentos da semana, do trabalho, que não pode. Porque é só 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas 7º dia é de Deus. Não pode ter pensamento do trabalho. Não é só não estar lá trabalhando, é não pensar no trabalho. Isso não é seu, não é você que consegue. Entendeu? Porque você nasceu pecador cego. Então como é que você vai enxergar? Não tem como você ver. Então o IAG, o problema deles é que eles estão pregando assim, ó, enxerga, enxerga. Então o povo fica lá tentando abrir o olho, não consegue abrir o olho. Entendeu? É impossível. Aí fala, ah, mas tem texto que fala que é possível. Claro! Como que esses textos estão falando que é possível? Você é cego. Aí o texto fala assim, agora dá para você abrir o olho. Só que não é você abrir o olho literal, é Cristo pegando você falando, vai para a esquerda, vai para a direita. Isso é como se você abrir o olho, entendeu? Porque você está no caminho certo, mas não é porque você foi capaz de enxergar. É porque Cristo te guiou, a palavra. Tá entendendo? Então, quando você pensar a coisa errada, você, claro que não vai continuar pensando a coisa errada, você vai tentar desviar o assunto, mas vai continuar vindo. Então, isso você precisa entender. Então, você não pode gastar suas energias, suas forças numa coisa que é impossível. Você tem que se entregar totalmente para a palavra, aquilo que é possível. Entendeu? Aí você vai ser salvo. Aí você vai ser liberto. Aí Jesus vai resolver tudo o resto. Ele vai cobrir você com o manto dele, ele vai pagar o seu pecado na cruz, ele vai fazer tudo o que precisar fazer. Ele vai falar para você, vai para a esquerda, vai para a direita. Se não tiver ainda sido revelado, ele vai mandar o Espírito Santo falar na sua cabeça para você fazer, se vier um engano novo que ele ainda não revelou. Entendeu? Então isso é salvação, isso é justificação pela fé. É você aceitar que é pobre, miserável, cego e nu e se entregar totalmente para a palavra. Entendeu? Que você me ajude a compartilhar esse vídeo, que você me ajude vivendo isso. Você precisa aceitar e viver. Porque Jesus só vai voltar quando a igreja entender, quando ela praticar e quando ela pregar isso para o mundo. Isso que eu estou pregando aqui para você agora. Então me ajuda a compartilhar com mais pessoas para que a gente possa ver Jesus voltar. Para que Jesus volte, essa mensagem precisa ser vivida. Entendeu? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os agentes, então virá o fim. Lembre-se, a lei, ela serviu de aio. Ela só serve para mostrar para você que você é pecador. Sempre que você olhar para a lei, você nunca vai poder olhar para ela e falar assim, olha, tô salvo, tô perfeito hoje, eu tô enxergando. Nunca vai acontecer isso. Só quando Jesus voltar. Porque ele vai mudar o seu corpo. Entendeu? Romanos 7 fala que o pecado habita em nós. O bem que quero, às vezes você não vai fazer. Mas não é culpa sua, é porque habita em você. Entendeu? Então, você precisa entender que aqueles que vencerem, se entregando para a palavra de Deus totalmente no consciente, esses, o pecado vai ser tirado do inconsciente deles.
E o inconsciente deles vai ser transformado na vontade de Deus. Hoje o nosso inconsciente faz a vontade do diabo. E quando Jesus voltar, ele vai mudar. Ele vai dar pra gente aquilo que a gente tinha antes do pecado. Nós vamos voltar a ter o inconsciente de Deus, como os anjos têm. Os anjos obedecem a Deus inconscientemente, vivendo sem precisar ficar, eu não posso pensar nisso, não. Naturalmente eles pensam de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? É natural para eles fazer o bem. Eles têm uma inclinação para o bem, igual Jesus tinha inclinação para o bem. Ok? Se você quer saber mais, entre em contato comigo no WhatsApp, 61 998 65 9123. E também se inscreve no meu canal, ajuda a compartilhar, entra nos meus grupos aí. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz.